Nem tudo o que parece é. Você sabia que muitos negócios se vendem como uma franquia na internet, mas que na verdade não são? Hoje vamos falar sobre um tema sério, algo arriscado e as armadilhas de você comprar ou até mesmo vender franquia sem de fato ser uma franquia. Se você quer empreender ou pensa em transformar o seu negócio em uma rede de franquia, esse episódio é sensacional. Fica aqui comigo, criadores, que a gente vai bater um papo incrível sobre isso. Mas afinal, franquia, o que é de verdade? Franquia não é só o uso de uma marca e um contrato bonito. Ela é um modelo de negócio estruturado. Ele é protegido pela Lei 13.966, que regulamenta o sistema de franquias no Brasil. E para ser uma franquia, é obrigatório ter um modelo de negócio testado, replicado, transferir know-how, oferecer suporte, fornecer a circular de oferta de franquia, que é a famosa COF, que é um documento jurídico, é um documento técnico, e ter clareza nas obrigações de franqueador e franqueado. E eu quis trazer esse assunto por quê? Porque eu recebo diversos comentários em caixinhas de perguntas, pessoas que me mandam no direct e até vejo marcas sendo divulgadas como franquias que na verdade não são. E quando eu vejo isso acontecendo, eu penso nos riscos dessa empresa que está vendendo no digital falando que é uma franquia e quando vai ver é uma prestação de serviço, né, um contrato de parceria. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei em Cuiabá, tinha uma marca aqui de... Meu Deus, não lembro agora o nome, fugiu da cabeça, mas era uma marca, um quiosque no shopping que ficava lá, acabei conhecendo a pessoa que tinha um negócio e para essa pessoa esse negócio era franquia e eu gravei um conteúdo falando que era franquia, que eu estava lá e vários amigos, parceiros do mercado de franquia vieram, me chamaram e falaram que aquilo ali não era uma franquia. E de fato eu fui buscar mais informações. No site fala que é franquia, tudo certinho, tudo bonito, mas eu fui até essa pessoa e perguntei, ó, gostaria de ver o contrato, porque... Algumas pessoas me mandaram falando que não são franquia. Lá, mas o contrato é de prestação de serviço, mas é franquia, eles falam que são franquia. Então não é, é algo muito sério, é algo muito arriscado falar que um negócio é uma franquia sem ser, tá? E o que muitos fazem hoje, vendem licença como se fosse franquia. Infelizmente, eu estou vendo cada vez marcas oferecendo contrato de parceria, licenciamento de marca ou até uso de método vendendo isso como se fosse uma franquia. Mas atenção, isso não é franquia. E quais são os riscos para quem compra, tá? Um negócio falando que é uma franquia quando na verdade não é. Falta de suporte, falta de segurança jurídica, impossibilidade de exigir padrões, prejuízo financeiro por investir em um negócio de modelo que não foi testado. Então, existem vários pontos para quem está comprando um negócio, esperando ser uma franquia, esperando receber um suporte. E para a pessoa que vende, riscos jurídicos por propaganda enganosa. Isso é uma propaganda enganosa. Está divulgando, está postando em rede social falando que é franquia, quando na verdade não é, não tem documentação, não segue padrão, não conhece da lei de franquia, processos por omissão de informações, isso é algo muito arriscado, e danos à reputação, então é algo muito sério. Não brinque com o sonho de uma pessoa que está ali do outro lado achando que está entrando para uma rede de franquia, quando na verdade essa pessoa também não entende sobre esse assunto, e é uma das coisas que eu falo, busque informações sobre a marca, sobre o que é o mercado de franquia antes de você entrar, para você ir com conhecimento, entendendo que tem documentação, existe uma lei por trás, o que essa empresa vai te exigir. E se você tem esse sonho, eu sonho no meu negócio ser franquia, é por isso que eu já vendo como uma franquia. Cuidado, porque o seu sonho, ele pode quebrar o seu negócio. Você pode trazer várias pessoas para dentro do negócio como se fosse uma franquia e depois os processos judiciais começarem a chegar e você ter que fechar o seu negócio. Então é algo muito sério. Se prepare, se estruture e depois sim vá para o mercado sendo uma franquia, porque o que faz uma franquia continuar no mercado
É um modelo de negócio sustentável, precisa ser sustentável, precisa entregar suporte, precisa ser um jogo ganha-ganha, onde o franqueado ganha, onde a franqueadora ganha, onde os fornecedores ganham, tá? Então, por que que a COF, Circular de Oferta de Franquia, é um documento tão importante? Porque nele ele vai formalizar e tem vários pontos que são importantes. Então, informações claras sobre o histórico dessa empresa, descrição detalhada desse negócio, se tem pendências judiciais, o investimento inicial e suas taxas, o suporte oferecido, os treinamentos que são oferecidos, estimativa de faturamento, papel entre as partes, franqueador e franqueado, o que é a obrigação de cada um, o que vai acontecer. Então, a circular de oferta de franquia é um documento extenso e que é obrigatório, todas as franquias têm. Se não tem COF, não é franquia. Ah, mas vendeu para mim como franquia, mas falou que não precisa desse documento, não é franquia. Porque lá na lei 13.966, é só dar um Google, jogar, que tem essa documentação, você consegue ler, você consegue entender o que realmente é uma franquia, o que realmente a lei de franquia está falando ali, tá? Então, além disso, pela lei, a COF, ela precisa ser entregue para aquele candidato 10 dias antes da assinatura e pagamento de qualquer taxa. Então, essa pessoa ela tem direito a 10 dias para ler esse documento que é extenso e realmente assinar e comprar aquela franquia com consciência. Por isso que tem esse prazo de 10 dias, tá? E se isso não acontecer, cuidado, cuidado. Não tem COF, não esperou os 10 dias. Isso até é um ponto, tá? Que tem empresas que acabam não fazendo mesmo, não dando esse prazo de 10 dias e aonde, quando o candidato, o franqueado, ele se torna franqueado e ele sai, esse é um ponto que ele pode usar. Então, a data que eu paguei, eu fiz o Pix na conta, não bate com a data do prazo dos 10 dias que a lei de franquia pede. Então, tome cuidado, tá? Provavelmente não é franquia, não está fazendo, não é franquia, não tem documento, não é franquia, não caia num golpe, numa divulgação de marketing que você vê nas redes sociais, tá? E o risco para quem está investindo, acreditando que está comprando uma franquia. Então, tem pessoas bem intencionadas que sonham em empreender e que estão caindo em armadilhas, estão caindo em golpe. Por quê? Porque não sabe que existe uma legislação específica, não conhece. Isso é fácil, é só você dar um Google, é só você jogar na internet que você consegue mais informação. O que uma empresa precisa ter para ser uma franquia? Isso é fácil. Então, antes de investir, tá? Faça esse tipo de pergunta para o próprio Google. Não conhecer os direitos e deveres, é preciso conhecer, tá? Confiam no discurso de quem está vendendo. Então, vê lá aquele marketing bonito, aquilo lá acontecendo, falando que é franquia, mas na verdade não é. E qual é o risco? Entrar em um modelo de negócio que não entrega o que é prometido, que é muito bonito, fala muita coisa na rede social, divulga muita coisa como se fosse mil e uma maravilha, e quando você entra para dentro do negócio não tem nada a ver. Você vai ficar sem suporte, vai ter prejuízos financeiros e emocionais, vai ter dificuldade depois de sair desse negócio, porque não há uma proteção legal, como uma franquia, né? A lei de franquia tá ali para as duas partes, não é só para o franqueador, como também não é só para o franqueado. Então, a lei existe para as duas partes, para formalizar, estruturar esse negócio. Então, é algo extremamente importante. Não acredite em divulgação que você vê nas redes sociais. Busque ajuda de um consultor de franquia, busque no Google, vá para o YouTube, busque o máximo de informações que você conseguir para realmente entender se de fato aquela marca é uma franquia ou não, tá? E os riscos para quem está vendendo como se fosse. Então, se você é empresário, está vendendo contratos de parceria como se fosse uma franquia, você pode ser acionado judicialmente e pode ter certeza que isso vai acontecer, porque uma hora a pessoa vai ter um conhecimento, ela vai encontrar alguém dentro desse mercado que vai trazer essa clareza para isso e os processos judiciais vão chegar na sua porta. Estão sujeitos, tá? A passar por processos por propaganda enganosa, porque o que você faz, você está enganando as pessoas que estão investindo aí no seu negócio, tá? E você está prejudicando a sua própria marca, porque quando esses processos começarem a sair,
os próximos investidores que você for trazer, mesmo que você passe por um processo de estruturação, essa pessoa vai conhecer essa história, vai estar vinculado ao seu CNPJ, então precisa tomar muito cuidado. Isso é se essas pessoas que você enganou não fizerem uma rebelião, não forem atrás de um programa de TV, não sair comentando nas redes sociais, não colocar em reclame aqui, isso vai prejudicar muito a sua marca, pode queimar a sua marca no mercado. Imagina sair uma matéria bem grande nos canais de comunicação aí da sua cidade falando, marca X engana investidores falando que é franquia e nunca foi. Imagina que vergonha para você que tem um negócio que quer realmente no futuro ser uma rede de franquia, mas que nesse momento está enganando essas pessoas. Eu pararia de fazer isso. Não venda, se você quer vender, venda como um contrato de parceria ou pare e se estruture como realmente uma franquia, tá? Franquia é coisa séria, é um modelo de negócio que transforma, que gera riqueza, mas que precisa ser feito da forma certa, tá? E como se proteger, tá? Se você quer comprar uma franquia, exige uma COF, Circular de Oferta de Franquia. Consulte um advogado que seja especializado e entenda sobre o mercado de franquia, ou busque ajuda de um consultor de franquias, tá? Estou aqui para te ajudar, te orientar, pode me mandar nas minhas redes sociais. Busque informações sobre a marca, fale com as pessoas que já estão dentro desse negócio para entender se realmente é franquia, se tem suporte, se é tudo isso que a marca fala. Esse é um grande erro dentro do mercado de franquia, as pessoas acreditarem no anúncio, naquela propaganda, naquilo que a marca está fazendo, ir lá e depositar todo o seu investimento e o dinheiro da sua vida, tá? E se você quer vender a sua marca, tá? Estruture primeiro o seu modelo de franquia com profissionais, processos, manuais, elabore a COF certinho, circular de oferta de franquia, prepare um contrato de franquia com um advogado que seja especialista em franquia, não é qualquer advogado que tem o conhecimento sobre esse mercado, e siga a Lei 13.966 à risca, para que você não venha se prejudicar depois, tá? Eu quero trazer exemplos práticos aqui para você, tá? Imagine você comprar o uso de uma marca, você paga 50 mil reais, mas não recebe suporte, não recebe treinamento, não tem orientação para crescer. Qual que é o resultado? Você quebra em pouco tempo. O seu negócio ele não vai para frente. Por quê? Porque você escolheu algo errado. Você não buscou conhecimento. E se você é a pessoa do outro lado, que é o investidor, cabe a você se capacitar e buscar esse conhecimento, tá? É você que tem que buscar, porque normalmente a marca ela não vai te falar. É a mesma coisa que você tá comprando um produto ruim, o vendedor ele não vai falar que aquele é um produto ruim. Então cabe a você um levantamento de informações, ter conhecimento sobre esse assunto para daí sim você acreditar na marca que você está vendo, tá? Agora, se fosse uma franquia estruturada, com suporte contínuo e padrões definidos, as chances de sucesso elas são maiores. Quando a marca está seguindo ali a lei, tem documentação certinha, então não se arrisque em qualquer marca. E para você que está aqui, tem o seu negócio e pensa em ser uma franquia um dia, faça isso da forma correta, com conhecimento, com o pé no chão, tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar hoje para vocês, criadores. Franquia é coisa séria. Não se deixe enganar e também não caia na tentação de vender a sua marca de forma improvisada, porque isso vai te trazer prejuízos lá na frente. Negócio bem estruturados cresce e duram. Negócio mal estruturado frustram, prejudica e destrói sonhos de outras pessoas. Se esse episódio ele fez sentido para você, copia o link, manda lá no grupo dos amigos, no grupo das famílias, manda para aqueles amigos que querem empreender ou para aquela pessoa que pensa em transformar o seu negócio em uma rede de franquia. E se quiser me ajuda na parte de franquia para entrar para esse mercado de forma correta, me chama lá no Instagram, Denise Franquia. Vai ser um prazer bater um papo com você e entender aí qual que é a sua intenção dentro desse mercado, que é um mercado realmente que eu amo, eu tenho paixão pelo que eu faço, mas precisa ser feito com atenção, porque nem toda marca, nem todo negócio é uma boa oportunidade. Até o próximo episódio. Um beijo.